Amém. Boa noite a você que está nos ouvindo aí na tua casa, no teu trabalho, talvez no carro ou na rua, não sei. Qualquer que seja o local que você se encontra agora, Deus abençoe a tua vida, que a paz do nosso amado Deus venha sobre você, esteja na tua vida e na tua casa agora, no nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui no nosso culto online, como Deus falou conosco já há algum tempo atrás. A igreja em si, o prédio, está relativamente silencioso, porque tem apenas agora, exatamente neste momento, uma voz apenas. Minha voz está aqui, mas o prédio está silencioso, a igreja está relativamente em silêncio. Mas estar em silêncio não significa estar parado, e nós não estamos parados. Nós continuamos como igreja, buscando a Deus, servindo a Deus. Continuamos ainda com a nossa vida diária com Deus, nosso relacionamento diário com Deus, porque não podemos parar, a igreja não para, Deus não para, nós continuamos, estamos aqui firmes no nome de Jesus, para mais uma noite de culto a Deus, mais uma noite de adoração, mais uma noite de louvor, como já fizemos, e também para mais uma palavra, aprender de Deus e da sua palavra, aquela mensagem que vem no nosso coração, que nos ensina, que nos instrui, que nos ajuda a melhorar. A palavra de Deus nós recebemos no domingo, ou no dia que for, no nosso caso hoje é domingo, no domingo aqui na igreja, para que na segunda-feira a gente possa colocá-la em prática e sermos um pouco melhores, e assim a cada dia mais nós vamos sendo exercitados pela palavra de Deus, pela Bíblia, e vamos crescendo e vamos melhorando, e Deus vai nos organizando, Ele vai colocando ordem em meio ao caos. E se você está vivendo aí dentro do teu coraçãozinho, talvez um momento de caos, de angústia, de tristeza, quem sabe de desesperança, eu quero te convidar a dar ouvidos ao Senhor, a buscar a Deus em todo o tempo, e agora junto com a gente, porque Deus Ele é especialista em pôr ordem nas coisas, Ele organiza as coisas, amém? Mais um culto online, mais um culto aqui, eu e as cadeiras, e o pessoal que está aqui trabalhando, eu já quero agradecer, o pessoal do louvor, o pessoal da comunicação aí, que sem o pessoal da comunicação, você não estava nos ouvindo aí, então ore por eles, tá? Ore por essa galera aí, ore por esse povo, ore por nós, para que Deus nos dê graça, para que continue tudo dando certinho, indo bem, graças a Deus, essa palavra vai chegar, esse culto vai chegar aí na tua casa, e você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza, amém? Aproveitando este tempo, vamos já diretamente para a palavra de Deus. Depois eu quero dar alguns avisos bem importantes, muito importante. Então você não perca nada do que Deus vai fazer também a partir de agora, amém? Obrigado, João Paulo. João Paulo vem servir aí, ó, que benção. Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo de número 3. Gênesis, no livro de Gênesis, o capítulo de número 3. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa hora, porque Deus tem algo para falar para nós, tem algo para falar conosco. Aproveite que você está aí, se você está aí com teu celular, já compartilha esse culto agora aí, compartilha na tua página, no teu feed. É só apertar ali compartilhar. Você vai compartilhar e vai alcançar mais pessoas, vai alcançar mais alguém. E essa pessoa, quem sabe, vai ouvir uma palavra, Deus vai renovar ela, vai restaurar. E você é o canal de bênção de Deus na vida dessa pessoa. Então compartilha com alguém aí, para que ela também seja alcançada em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, o versículo 1. Do 1 até o versículo 6 diz assim, ó: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Até aqui só. Pai, fala conosco, Espírito Santo, através da tua palavra ao nosso coração. No nome de Jesus, nós dependemos do Senhor, Deus, para aquilo que falamos, e dependemos do Senhor para que possamos também receber, compreender, entender e guardar no nosso coração a tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Olha aqui, já tem um tempo que Deus falou comigo aqui sobre esta passagem, de algo bem interessante, que talvez se assemelhe aos nossos dias, ao nosso tempo, ao tempo que estamos vivendo, ou que temos vivido já de algum tempo, não exatamente agora, não estou falando apenas desse tempo de pandemia, mas dos tempos atuais, em que nós temos vivido com Deus e seguindo e servindo a Deus. Porque a Bíblia fala aqui de um momento em que tudo estava bem. Era o ápice, talvez, da existência humana. Porque um pouco antes a Bíblia relata sobre a criação do homem, a criação da terra, do universo, tudo que Deus fez, como fez, na riqueza dos detalhes daquilo que Ele fez, os céus, terra, o mar, e depois Ele fez o homem e colocou ali no jardim do Éden, que a gente chama, para que o homem vivesse ali, estivesse ali feliz, abundante, totalmente suprido de tudo aquilo que ele precisava, de todas as suas necessidades. E o homem estava ali, Adão e Eva, e o próprio Deus, a Bíblia diz, vinha todos os dias, na viração do dia, e conversava com Adão e Eva, e tudo estava bem, e tudo que eles queriam tinha, tudo que eles precisavam, eles possuíam, fisicamente eles estavam bem, emocionalmente eles viviam bem, espiritualmente eles tinham um contato direto com Deus todos os dias, presencialmente era um ambiente totalmente saudável, tudo estava muito bem, tudo ia muito bem. Deus deu ao homem tudo o que ele precisava. Deus deu ao homem o fôlego da vida. Deus deu ao homem a vida eterna, porque havia a árvore da vida que dava ao homem a vida eterna. Então não havia necessidade alguma, não havia falta de mais nada. Tudo estava bem. E Deus vinha todos os dias, em um momento de intimidade, conversar com o homem e com a mulher. E neste ambiente, neste tempo em que tudo estava bem, neste tempo em que não havia mais luta, neste tempo em que não havia nenhuma dificuldade, não havia nenhuma necessidade, este ambiente tornou-se um ambiente favorável para que uma outra voz, que não a voz de Deus, ocupasse um espaço relevante. Preste atenção. Tudo estava bem. O homem estava ali com o fôlego de vida, todas as suas necessidades supridas, tudo que ele precisava ele encontrava, estava no jardim do Éden. Deus vinha todos os dias, a Bíblia diz, na viração dos dias, para ter um momento de relacionamento, de comunhão, de intimidade com o homem e a mulher, o fruto da sua criação com amor. Mas neste ínterim, neste ambiente em que tudo estava bem, uma voz diferente alcançou o espaço. Uma voz diferente alcançou um momento, alcançou um lugar especial e atingiu o coração do homem.
Nós falamos já alguns dias atrás aqui sobre o plano da salvação, como Deus fez o jardim do Éden, a porta de entrada, a porta de saída. E eu não quero hoje falar sobre isso apenas, eu não quero nem voltar atrás. Eu quero falar sobre vozes que vêm aos nossos ouvidos quando tudo está bem, com o objetivo de nos tirar do ambiente favorável que Deus cria, que Deus gera, para que nós estejamos ali por Ele, sendo cuidados e supridos. Eva, ela estava ali guardada, Adão estava ali guardado, tudo estava bem, mas eles deram ouvidos à voz do inimigo. A serpente começou a falar, ela falava, e ela começou a atrair a atenção. E Eva deu ouvidos à serpente. E porque Eva deu ouvidos à serpente, então ela desencadeou uma sucessão de fatos ou de erros que a levou não somente a ela mesma, mas também a toda a sua descendência, aos custos da desobediência. O tema da mensagem de hoje é ouvindo o inimigo. Meus irmãos, Deus, Ele prepara tudo o que nós precisamos. Deus, Ele prepara e nos dá de graça tudo aquilo que nós necessitamos. Ele cria ambientes favoráveis e nos coloca lá. Ele nos pega lá na terra do Egito, Ele nos pega lá na terra da perdição. E talvez você consiga se lembrar no dia que Jesus te alcançou, onde Deus te encontrou, de onde Ele te tirou. Ele nos traz para o reino do Filho do seu amor. E Ele começa a colocar ordem no caos, Ele começa a colocar ordem nas coisas, Ele começa a arrumar e acertar as coisas da nossa vida. E chega um momento em que Deus nos leva a vencer e temos muitas vitórias, e Ele resolve as coisas na nossa casa e na nossa família, e Ele resolve as coisas no nosso trabalho, e Ele abre porta de emprego, e Deus, Ele começa a recuperar a nossa honra, Ele nos abençoa de uma forma extraordinária, e chega um tempo em que estamos felizes e satisfeitos, porque daí tudo vai bem. E é neste momento onde tudo vai bem, é que o inimigo chega. É no momento e na hora em que tudo está bem, nós nos sentimos felizes e satisfeitos e tranquilos e ociosos, e que o inimigo vem, e ele encontra um espaço, e às vezes ele consegue adentrar com palavras ardis no nosso coração, com o único intuito de nos tirar da presença de Deus. Preste atenção. Preste atenção, porque se nós olharmos o texto com atenção, eu quero falar sobre isso, sobre o perigo e o risco de quando as coisas estarem bem. Estou com medo desse negócio aqui, que parece que eu vou pisar nele. O risco e o perigo de quando as coisas estarem bem, quando as coisas estão indo bem, nós darmos ouvido a vozes estranhas. Quando damos ouvidos ao inimigo, quando prestamos atenção a vozes estranhas que não procedem de Deus, que não vêm da parte de Deus, e que por vezes podem se tornar, ou aparentemente, se tornar vozes amigas. Existem vozes que ecoam no nosso tempo, existem vozes que ecoam nos nossos dias, talvez nas nossas casas, quem sabe na igreja, vozes que vêm para nos tirar, nos afastar da presença de Deus. E eu quero nesta noite fazer um alarde, eu quero nesta noite chamar a atenção, para que nós deixemos de dar ouvido às vozes do inimigo, às vozes que não vêm da parte de Deus, porque ela é ardilosa. Preste atenção. Olha como é que as coisas começam. Porque foi assim que a serpente conseguiu tirar Eva, conseguiu tirar o homem da presença de Deus, afastar o homem da presença de Deus. É uma coisa bem forjada, bem armada, bem arrumada.
E se nós não estivermos atentos àquilo que está acontecendo, a voz do inimigo, ela pode nos levar e nos arrancar da presença de Deus. Olha aqui para mim. Porque olha como é que tudo começou. A Bíblia não diz aqui explicitamente, mas nós podemos entender e compreender. Porque quando ela começa a descrever a conversa entre Eva e a serpente, é perceptível que a conversa é uma conversa de uma relativa intimidade. Olha como é uma conversa que já talvez há um bom tempo já vinha acontecendo. Há um bom tempo talvez a serpente já vinha tentando se aproximar de Eva, de uma forma ardilosa. Porque quando nós damos ouvidos ao inimigo, às vozes inimigas, nós abrimos espaço às vezes para falsas amizades. Amizades que não vêm de Deus, amizades que não vêm da parte de Deus. E elas vêm de mansinho e vêm aos pouquinhos nos fazendo perder o medo. Perder o medo daquilo que parecia que era mal e nos leva a tentar entender e compreender que talvez nem é tão mal assim. Quem sabe a serpente foi se aproximando de Eva. Um alô num dia, um bom dia, tudo bem. Quem sabe, né, dando um bom conselho eventualmente. Mas o fato é que ela conquistou um espaço, ela achou um espaço para que Eva desse atenção àquilo que ela falava. Ela fez com que Eva pudesse dar atenção e crer naquilo que ela falava. De uma forma ardil, a Eva começou a levar em consideração as palavras da serpente. Não deveria. Ora, se a serpente falava contra Deus, se ela estava ali falando coisas diferentes, tentando tirar o homem da obediência, mas Eva achou que tudo bem, nem eram palavras tão mal assim. Na verdade, se pensar bem, tem até uma certa racionalidade nisso que a serpente fala. Na verdade, se pensar bem, a serpente ela não está, sabe que, eu acho que ela nem está tão enganada assim. Eu vejo no nosso tempo e nos nossos dias uma pseudo-intelectualidade do mundo tentando nos convencer que o evangelho é retrógrado e que deveríamos relaxar em nossas convicções, da mesma forma que a serpente falava com Eva. Não, se pensar bem, tem uns discursos por aí. Ah, mas Jesus é amor, mas tem que amar. Sempre tem vozes estranhas, vozes externas, tentando ocupar um espaço nos nossos ouvidos, tentando ocupar um espaço no nosso coração, vozes que soam até com uma certa razoabilidade, vozes que se a gente olha e começa a prestar atenção, diz, olha, sabe que talvez ele não esteja tão enganado assim, talvez a psicologia não esteja tão enganada assim, talvez a ciência não esteja tão enganada assim, talvez o meu pai não esteja tão enganado assim, talvez os meus filhos não estejam tão enganados assim, talvez a minha família não esteja tão enganada assim. Sabe que a conversa deles tem uma certa razoabilidade, sabe que o que eles falam não é tão errado assim, não me parece tão mal. Teve um dia que Eva achou que as palavras da serpente não pareciam tão mal. Não, a serpente nem parecia um animal ruim, ela talvez tinha era mal falada, alguém falava mal dela, ou sei lá, ou ela era repulsiva, a Bíblia não fala sobre isso, mas vou prestar atenção. Sabe que o que ela fala é até um pouco, ela é inteligente, esse bicho é inteligente. E nós corremos atrás dos inteligentes, e damos ouvidos aquilo que o mundo nos diz, e damos ouvidos àquilo que as pessoas nos dizem, porque nós as reputamos por razoáveis. É uma pessoa que fala coisas inteligentes, é uma pessoa que tem um bom grau de estudo,
É uma pessoa que conhece, tem um bom grau de conhecimento. E nós abrimos espaço no nosso coração para esta pseudo-intelectualidade e achamos que talvez não é tão mal assim. Talvez não é tão mal, talvez que mal há, que perigo há de eu ter uma certa amizade. Que perigo há de eu poder trocar algumas palavras, que perigo há de eu aceitar algumas ideias e concordar com algumas ideias, afinal de contas, o que ela fala é algo inteligentíssimo. Porque a serpente foi astuta, ela foi muito astuta. Ela disse que Deus estava talvez os enganando, sem falar exatamente que Deus estava os enganando. Ela conquistou Eva. Eva deu ouvidos àquilo que o inimigo falava, deu ouvido àquilo que a serpente falava. Então abriu espaço no seu coração para uma pretensa amizade, ou pelo menos ela aceitou, passou a aceitar favoravelmente aquilo que a serpente dizia. Passou a aceitar sem colocar filtros. Porque o primeiro passo das vozes estranhas, das vozes do inimigo, era vir com uma certa razoabilidade. Uma vez alguém falou para mim, eu estava fazendo o ITQ, Instituto Teológico, e ele viu uma Bíblia na minha mão e disse: você gosta da Bíblia? Eu disse: gosto demais. Eu estou fazendo curso de teologia. Ah, é? Disse: não, eu também leio a Bíblia de vez em quando. Ele falou assim: agora o meu irmão não, o meu irmão ele pega a Bíblia, ele lê, não larga a Bíblia de jeito nenhum. Ele lê a Bíblia de manhã, de tarde, ele toda hora só quer saber de Bíblia. O cara está ficando louco. Eu até gosto da Bíblia, mas a Bíblia é uma coisa que a gente não pode ler muito, ele diz, porque senão a gente fica louco. O cara fica louco. Ele começou a mudar algumas coisas na vida dele, porque ele dizia que a Bíblia tinha que mudar, e ele começou a fazer algumas coisas e perder até algumas amizades. E olha, que discurso razoável. Que conversa legal. Como pode, se eu estou buscando a Deus e a Bíblia, Deus é amor, como pode a Bíblia me levar a perder algumas amizades? Parece contraditório. As vozes, elas vêm com uma certa razoabilidade, na intenção de nos fazer relaxar, entre aspas, das nossas convicções. Não precisa ser tanto assim. Ah, mas não tem problema. Ah, mas não dá nada. O primeiro passo, quando damos ouvido às vozes do inimigo, é abrir espaço para as falácias do mundo. Aquilo que é contrário à palavra de Deus, meu irmão, é contrário à palavra de Deus. Aquilo que Deus não aprova, meu irmão, Deus não aprova. Aquilo que não era aprovado há milhares de anos atrás, Deus ainda não aprova hoje. A Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou. Não importa quão razoável possa ser o discurso daquele que está falando contigo. Ela abriu um espaço. E depois do espaço das palavras razoáveis, então vem o segundo passo, que é quando nós abrimos espaço então para a dúvida. Depois de conquistada a confiança, o coração torna-se um campo fértil para as sementes de dúvidas. Olha só a pergunta: não é assim que Deus falou? Não é assim que Deus disse? Deus falou para vocês que se comer daquela árvore vai morrer? Colocou uma pergunta, uma dúvida no coração. É verdade, ele disse, mas eu acho que... E aí entra a dúvida. E a dúvida é inimiga da fé, porque a fé, a Bíblia diz, ela é a certeza. A fé é a certeza. E quando nós abrimos o espaço para a dúvida do nosso coração, é assim que Deus diz. Sabe por que Deus está dizendo isso? É porque Ele tem uma outra intenção. A serpente estava dizendo para Eva: sabe por que Deus está dizendo isso? É porque Ele está tentando te ludibriar. Deus está dizendo isso porque Ele tem um outro plano. Então Ele está fazendo você de bobo. Não seja boba. Não seja bobo. Pense. Colocou uma dúvida, semeou uma dúvida no coração. Deus diz que você vai morrer, mas não é para morrer não. É que vocês vão ficar que nem Ele.
Deus é malandrão, Ele não quer que você seja igual a Ele quer que você seja sempre inferior. Não é bem assim, desse jeito, eu acho que não é assim. É quando nós abrimos o espaço para o Evangelho segundo eu acho. Está falando, mas eu acho que, mas eu penso que, a Bíblia diz, mas só que, a Bíblia diz, então a Bíblia diz. Vozes que vêm do nosso coração semeiam mentiras, semeiam dúvidas no nosso coração. E aquilo que a gente acreditava antes, e naquilo que a gente confiava antes, já não temos mais a mesma capacidade de crer, já não temos mais a mesma capacidade de confiar. Perceba, irmãos, que primeiro a serpente conquistou a confiança da Eva, da mulher. Primeiro conquistou a confiança daquela mulher. Primeiro conquistou a confiança e então semeou a dúvida. Vozes que nos chamam, nos prendem e semeiam a dúvida no nosso coração. Você não acha que é demais ir na igreja todos esses dias? Não precisa gritar, Deus não é surdo. Mas lá assistindo o futebol, quando faz o gol, está sozinho dentro da sala e esguela até não poder mais para comemorar o gol. Nem pode. Talvez o juiz seja surdo, talvez o jogador que está ouvindo lá é surdo. Eu acho que é demais, eu acho que não precisa, eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito. Dúvidas. E nós começamos a deixar de crer com confiança naquilo que Deus nos deu desde o início, aquilo que Ele já colocou no nosso coração, às vezes nos levantando contra a própria palavra de Deus. É quando a palavra deixa de ser a verdade inerrante, é quando a palavra deixa de ser a verdade suprema, e nós damos vazão para a intelectualidade, e damos vazão para o nosso próprio entendimento, e colocamos o nosso entendimento, e colocamos a nossa razoabilidade, e colocamos o nosso pensamento acima das verdades bíblicas do texto sagrado. Dúvidas, porque parece que é boa essa palavra. Parece que você é um homem inteligente. Essa mulher é uma mulher inteligente, esse homem é um homem inteligente, essa pessoa é uma pessoa inteligente, esse é famoso. Eu acho que ele sabe o que ele está dizendo. E ainda que a palavra dele vá contra a palavra do próprio Deus, eu dou mais crédito à palavra dele, porque ele me parece ser inteligente. E nós acabamos relaxando dentro das nossas convicções. Abrimos espaço para a dúvida. Para a dúvida. E depois o terceiro passo aqui, depois que a dúvida é inserida no nosso coração. Porque olha aqui, gente. Olha, a serpente foi conduzindo Eva, se aproximando e conversando. E Eva deu ouvidos àquilo que a serpente estava falando. Ela deu ouvidos, ela prestou atenção. Então a serpente ardilmente foi conduzindo ela. Primeiro encontrou um espaço no coração de Eva, e depois lançou a dúvida no seu coração. E então ela veio quando ela tinha certeza. Quando ela percebeu que Eva acreditava mais nela do que no próprio Deus. Quando ela percebeu que Eva não estava mais com todo o seu coração em Deus, mas ela já tinha aberto um espaço para ouvir o que a serpente dizia. E agora a serpente, aos olhos de Eva, era mais confiável do que o próprio Deus. Agora parecia que o que a serpente dizia era digno de maior confiança do que aquilo que Deus dizia. Parecia que a intelectualidade, aquilo que era dito pela serpente, aquilo que era razoável, era muito mais digno de confiança do que aquilo que vinha da parte de Deus e da palavra de Deus e da boca de Deus. Então, quando a serpente percebeu que Eva já estava dominada, já estava sendo manipulada
Porque depois que abrimos espaço para a dúvida, nós nos tornamos manipuláveis. Então ela deu um golpe, ela disse ousadamente, uma atitude ousada, ela disse: não, certamente não morrereis. Olha aqui, gente. Agora ela não estava mais só semeando uma duvidazinha. Primeiro ela só fez Eva pensar: mas será, Eva? Você tem certeza? Não é assim que Deus diz? Será? E depois da dúvida instaurada, e depois de Eva tornar-se já manipulável, então ela veio já na certeza, ela disse: não, certamente você não vai morrer, não é para a morte. A serpente estava dizendo, em outras palavras: não, vocês não vão morrer, Deus mentiu, Deus é um mentiroso, a Bíblia é mentirosa, o que vem da parte de Deus não é verdade, eu é que sei, eu estou te dizendo, eu estou decifrando para você a verdade, por trás da manipulação bíblica. Deus está te enganando, era isso que a serpente dizia para Eva. A palavra de Deus está te iludindo, ela está te manipulando, Deus está te usando. Era isso que a serpente dizia para Eva. Mas Eva já estava totalmente crente na serpente. Então ela levou em consideração o que a serpente dizia e desprezou as palavras de Deus. Desprezou o que Deus dizia. Porque quando nós damos ouvido às palavras do inimigo, as vozes do mundo, nós passamos a descreditar a palavra de Deus. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas o grande intelectual, um infectologista, ele diz que nós vamos morrer amanhã. Eu acredito mais no infectologista. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a depressão me diz que eu vou morrer de tristeza, e as pessoas dizem que depressão não tem cura. A Bíblia diz que Deus ressuscita mortos e Ele cura, dá vista aos cegos, mas a ciência diz que não se pode, que não existe cura para o câncer, que não existe cura para algumas doenças. Então eu confio mais na ciência do que na palavra de Deus, porque me parece uma voz razoável, me parece uma voz inteligente, o que eles falam tem uma certa razoabilidade, e eu sou levado a crer mais nas vozes estranhas do que na palavra de Deus. Vozes que ganham espaço no nosso coração, do amigo, do pai, do irmão, do filho. Uma vez uma mãe falou assim para uma filha. A filha estava estudando, fazendo faculdade, e ela conheceu Jesus numa igrejinha pequenininha, e o pastor não tinha nem 2º grau. Olha aqui, irmão, as vozes razoáveis. E a mãe ficou desesperada e chamou a filha e disse: minha filha, eu não acredito que você vai virar crente. Ela disse: mãe, por quê? Você não acredita, filha, você está fazendo faculdade, você é uma menina estudada, você tem um grande conhecimento, e você foi lá naquela igrejinha com aquele pastor que não tem nem um 2º grau, e como é que você deixou aquele pastor fazer a tua cabeça? Se você é uma menina estudada, você é que tem que ensinar as coisas para ele, não é ele que tem que ensinar as coisas para você. Parecia uma voz razoável, parecia haver um certo sentido, é lógico. Mas quando nós fechamos os nossos ouvidos para as vozes estranhas e damos atenção à palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia diz que a palavra da cruz parece loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Aquela filha olhou para sua mãe e disse: mãe, aquele homem não sabe nada de matemática, talvez se eu perguntar alguma coisa de física ele não pode me responder, eu acho que nem de língua portuguesa ele entende muito, porque ele fala algumas palavras erradas, mas todas as vezes que eu vou lá, ele não fala nada de português, ele não fala de física, não fala de química, mas ele fala de Bíblia Sagrada, ele fala da palavra de Deus, e vem palavras de sabedoria da boca daquele homem que tocaram no meu coração, e eu senti a presença de Deus, e o Espírito Santo está na minha vida, e eu decidi entregar a minha vida para Jesus. As palavras parecem razoáveis,
As palavras do mundo parecem razoáveis. Quando a serpente encontrou um espaço no coração de Eva, então ela, numa atitude ousada: não tem problema, Eva, não seja boba, isso é coisa de pastor, isso é coisa de líder de célula, largue mão de ser boba. O mundo mudou, eles dizem, os dias são diferentes, o mundo diz, as coisas são diferentes, o mundo diz, mas a palavra de Deus permanece imutável, ela é a mesma de sempre, de milhares e milhares de anos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nada mudou. Mas as serpentes ainda dizem por aí: não tem problema, não tem problema, vai e faça. Largue mão de ser bobo, você é jovem. Largue mão de ser boba, você é jovem. O que é que tem ficar com aqui? O que é que tem fazer isso aqui? As coisas mudaram, tem que abrir a mente, tem que mudar. As vozes parecem razoáveis, mas são vozes que levam à mentira. Manipuláveis. Nos tornamos manipuláveis pelas vozes. E aí aquilo que antes era impensável, de repente torna-se uma possibilidade. Aquilo que antes era inegociável, de repente tornou-se para Eva uma possibilidade. Aquela palavra que Deus disse: daquela árvore não comereis, e era caso firmado e inegociável, não havia o que ser falado e conversado, de repente tornou-se uma possibilidade. Talvez não tenha tanto problema assim, talvez seja só coisa dessa igreja, talvez seja um exagero deste líder, talvez seja um exagero do meu pastor. E então, totalmente seduzido pela voz da serpente, totalmente seduzida pela voz do engano e da mentira, ainda que a voz era explicitamente contrária à voz de Deus, não tinha engano, era explícito. Porque Deus disse: não comereis, a serpente Deus disse: mas não comer, que é isso, boba? Tome, coma. Deus está te enganando, a Bíblia está te enganando. Não é assim, não, não precisa tudo isso, não. Não tem nada a ver, ou nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver a gente viver desse jeito, não tem nada a ver a gente fazer isso, não tem nada a ver. Olha aqui os passos. O que acontece quando damos ouvidos ao inimigo? Primeiro, abrimos espaço no nosso coração para falas mentirosas, falsas amizades. Depois, abrimos espaço para a dúvida, porque o coração se torna um ambiente saudável para dúvidas. Antes o meu líder falava e me ensinava, e eu obedecia e seguia aquilo que era me dito para fazer, porque eu tinha confiança, eu sabia. Mas algum dia alguém falou para mim: largue mão de ser bobo, não precisa tudo isso. E aquilo que antes era impensável, agora tornou-se uma possibilidade. Vai e faça, não tem problema. Então Eva tomou o fruto, a Bíblia diz, e comeu o fruto. E não ficou só nisso, porque é uma continuidade. Porque quando nós damos ouvidos à voz do inimigo, nós trazemos problemas para nós. Mas não é só para nós, nós também levamos para aqueles que nos cercam, nós levamos para os nossos. Ela comeu e deu ao seu marido. Depois de influenciada, Eva se tornou uma influenciadora.
Depois que o pecado entra no nosso coração, depois que a desobediência entrou em Eva, então Eva começou a buscar Adão para que ele também cooperasse com ela na desobediência. Preste atenção, irmão. Porque talvez esteja alguém na desobediência tentando te influenciar a entrar junto com ele na desobediência. Porque quando nós buscamos e damos ouvidos para a voz do inimigo, e ela contamina o nosso coração, então nós queremos buscar alguém para estar com a gente no erro. Então nós começamos a tentar abrir os olhos das pessoas, e as pessoas começam a tentar carregar os outros junto. Eu não vou mais na igreja. Não vai não, porque o pastor parou de usar gravata. Pastor sem gravata não tem unção. Eu gosto mesmo é de pastor de gravata. Já que já se viu pastor sem gravata. Acho que está desviando o pastor. Parou de usar gravata. Não vou mais. O que você acha? Você vai ficar indo lá? Agora não de ser boba. Aquilo lá, quanto tempo? Eu comi uma maçãzinha ali. Você nem sabe que maçãzinha. Aquela argentininha, sabe? Uma delícia. Ai, que mão disso aí. Eu comi, não deu nada. Comi já, toda bolsa, não deu nada. Tá tudo bem. A gente fica influenciado. E aí começa a se tornar influenciadores. Aqui, meu irmão. E está assim, de influenciadores. Que estão na desobediência. Assim de influenciadores que decidiram deixar a Deus. Assim de influenciadores que decidiram abandonar o Evangelho, decidiram abandonar Jesus. E estão por aí, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Estão por aí, tentando induzir e conduzir pessoas também ao mesmo erro. E influenciadores do mal, trazemos problemas quando damos ouvidos para o inimigo, trazemos problemas não apenas para nós, mas também para os nossos. O pai de família diz, nós não vamos mais na igreja, e a mulher diz, eu quero ir, ele diz, não vai. Fica em casa hoje. Fica aqui hoje. Vamos só hoje. Eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa. E você está indo na igreja já tantas vezes, já foi 2 vezes essa semana. Você não faltou nenhuma vez a célula esse mês. O que tem faltar um dia? Eu já faltei 2 dias e está tudo bem. Trazemos problemas para nós e para os nossos. Eu me lembro que a minha mãe fazia oração em casa. E quando ela fazia, ela tinha que orar, mas o meu pai não era muito dado à oração na época, ainda não era convertido. E às vezes ela dizia assim, vamos orar, e nós todos olhávamos para o pai. E o pai dizia, vocês vão orar, eu vou dormir, eu estou cansado. E nós também vamos dormir, nós estamos cansados. Mas era influenciado. Ia junto. Trazemos problemas para nós. E daí queremos oferecer aos outros. Tem gente que desvia e depois fica tentando tirar os outros da igreja. Olha aqui, irmão, preste atenção. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos às vozes do inimigo. E a última aqui, a quinta fase. Está aqui no versículo 7. Versículo 7 diz assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, como era todos os dias. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Temi. Vergonha. Porque quando damos ouvidos à voz do inimigo,
sempre terminamos envergonhados. Ele disse: eu temi, porque eu estava nu. Eu temi, porque eu percebi que fiz uma grande besteira. Eu temi porque eu percebi que eu errei. Eu temi porque eu percebi que eu desprezei a sua voz, eu desprezei o Senhor, eu segui por um caminho errado, eu fiz o que não devia. Então eu estou agora envergonhado, então agora eu estou com medo, agora eu tenho medo. Tudo começou numa boa conversa, quando damos ouvidos à voz do inimigo, quando tudo parece bem, quando tudo está tranquilo. Então o inimigo vem, as vozes estranhas, que são contrárias à palavra de Deus, nunca vêm explicitamente de início. Primeiro, ela quer ser apenas uma voz amiga. Primeiro, apenas uma voz companheira, aquela que entende o que ninguém te entende, porque a serpente veio para Eva e falou para Eva exatamente aquilo que ela queria ouvir. Eva já cobiçava o fruto. Então a serpente apenas deu para ela aquilo que ela tanto buscava, e disse: não, pode comer, não tem problema. Eu sei do que eu estou falando. Ouvindo o inimigo, Eva deu ouvidos à serpente e desencadeou uma sucessão de erros que levou não somente ela, mas também toda a sua descendência aos custos da desobediência. Olha aqui para mim. Existem muitas vozes, vozes intelectuais, vozes de homens importantes, de homens aparentemente dotados de grande sabedoria e inteligência, que estão buscando, estão tentando transformar ou mudar o Evangelho. Vozes que estão dizendo que os tempos são diferentes e que, portanto, o Evangelho deve aprimorar-se, o Evangelho ele deve moldar-se aos dias atuais. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, feche os teus ouvidos para a serpente e mantenha os teus ouvidos abertos à voz do Senhor. A voz do Senhor é que nos conduz à prosperidade. A voz do Senhor é que nos conduz à vida eterna. E todas as vezes, olha aqui para mim, todas as vezes que Deus diz não para mim, todas as vezes que Deus diz não para você, é porque Ele quer nos conservar perto dEle. Ele quer nos manter juntos dEle. Pare de dar ouvidos às vozes inimigas. Para de ouvir aqueles que querem te tirar dos caminhos de Deus, aqueles que querem te tirar da presença de Deus. Para de ouvir e volta a tua atenção em Deus e na palavra de Deus e na palavra verdadeira e justa, a verdadeira palavra que é fiel. Volta os teus ouvidos, a tua atenção e o teu coração ao Senhor e somente ao Senhor. Porque Ele é o Deus da verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Ele ainda é o Senhor, Ele ainda é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que resgata, Ele é o Deus que transforma. Olha aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, nele encontramos refrigério, no Senhor encontramos guarida, Ele é o nosso escudo, torre forte é o nome do Senhor, Ele é digno de glória, louvor, adoração, da nossa entrega, de tudo que temos, de tudo que somos, seja dado a Ele para sempre e para sempre. Grande El Shaddai, Senhor dos senhores e Rei dos reis, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Eva decidiu escolher
E ela aceitou a proposta da serpente, porque a serpente não podia fazer nada mais além do que fazer uma proposta. Ela apenas propôs. Mas Deus também ainda tem uma proposta da árvore, a árvore que está no meio, a árvore da desobediência, a árvore da frieza espiritual, a árvore do tanto faz, a árvore do não tem problema, a árvore do não dá nada. Dessa não comereis. A proposta de Deus é que ainda nós continuemos com Ele em fidelidade, integridade, em verdade e comunhão, obedecendo e desfrutando do jardim que Ele tem preparado, do jardim que Ele preparou. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você feche os teus olhos aí. Talvez você deixou o jardim do Senhor. Talvez você ouviu algumas vozes insatisfeitas e elas tentaram semear insatisfação no teu coração. Talvez algumas vozes tentaram colocar dúvida no teu coração. Meu irmão, a Bíblia diz: crê no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Talvez as pessoas olham para você e eu já vi alguém dizer: pastor é homem como a gente, o líder é homem como a gente, não tem que ficar aí não. Todas as vezes, irmão, que algum pastor levantar a sua voz e pregar algo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, rejeite. Mas se ele abrir os seus lábios e falar algo que é a palavra, e estiver pregando a palavra nua e crua e verdadeira, então abra os teus ouvidos e dê atenção à palavra de Deus, porque ela é que é a verdade. Nós temos muitas vozes, mas só uma merece ser ouvida: a voz do Senhor. Sabe, irmão, uma vez eu conversava com alguém e ele dizia: as pessoas vêm contar as coisas para mim, não sei porque elas me procuram e ficam contando todas as coisas para mim. E eu falei para essa pessoa assim: mas me diga uma coisa para mim também, por que as pessoas se sentem confortáveis em contar isso para você, mas elas não se sentem confortáveis em falar isso para mim? Por que será que a serpente se sentiu confortável em avançar um pouco mais com a Eva? Às vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para o inimigo, e com o inimigo, irmão, relacionamento nenhum. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não dá para mesclar. Amizade com o mundo, a Bíblia diz, é inimizade com Deus. Porque o objetivo da serpente, o objetivo do mundo, é nos arrancar da presença de Deus. Afine os teus ouvidos. Abra bem os teus ouvidos. Não dê não empreste tanto os teus ouvidos para os noticiários. Parece razoável, são vozes. Confie no Senhor e você estará seguro. Feche teus olhos aí, eu quero orar contigo. Querido Deus, nós ouvimos hoje, Deus, a tua palavra. E é verdade, Pai, que a voz do Senhor é forte, é poderosa. E o Senhor tem preparado para nós um jardim, e o Senhor tem preparado para nós aquilo que está escrito na tua palavra, segundo a tua vontade, boa, perfeita e agradável. E o Senhor tem bons planos, e o Senhor tem bons sonhos para nós.
Mas dentro dos planos e dos sonhos do Senhor existem alguns nãos. Existem alguns momentos dos quais não nos agradamos muito, algumas coisas que queremos e desejamos, mas não nos é ofertada, e às vezes por não compreender e entender a tua vontade, Deus, nos deixamos levar por vozes inimigas, que vêm de mansinho, mas tentam nos tirar da tua presença. Ó Deus, Espírito Santo, cerra os nossos ouvidos, Deus, para as vozes estranhas. Cerra os nossos ouvidos, Deus, para as vozes inimigas. Que tenhamos, Deus, um coração aberto e um ouvido aberto para ouvir apenas a tua voz. Para que possamos, Deus, dar atenção à tua voz, intentar o nosso coração em seguir a tua voz, ouvir o teu chamado, Pai. Em nome de Jesus. Que nenhuma voz de frustração nos traga frustração, nenhuma voz de desespero nos traga desespero, nenhuma voz de engano nos traga engano, nenhuma voz de mentira nos traga mentira, mas que estejamos com os ouvidos atentos apenas para ouvir a voz da verdade, a tua voz, Senhor, e continuarmos e permanecermos contigo, andar contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus. Fala, Deus, com este coração. Fala, Senhor, nesta casa e nesta família. Chama-nos de volta, Senhor, para a tua presença. Chama-nos de volta, meu Deus, o nosso olhar, a nossa atenção em Ti, os nossos ouvidos em Ti, o nosso coração no Senhor, para vivermos com fidelidade a tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro ao Senhor, meu Deus. No nome de Jesus. Amém.